Bom, vamos direto ao ponto, ou melhor, ao ronco. Roncar não é normal. É perigoso, prejudicial e irritante para quem está tentando dormir perto de você, né? Então nós vamos entender as causas e os desdobramentos dessa doença com a ajuda desse especialista, nosso parceiro, que é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervicofacial, que é o Dr. Jamal Azam. Obrigado por ter vindo, querido. Você tá bom? Como vai? Saudade, Ótimo, tá bom? Saudade. Que bom. Como é bom estar aqui com Obrigado. você. Não, mas eu adoro quando você vem aqui. Ah, mas eu falei assim, olha, tem uma definição pro Rony, viu? Carinhoso. Essa é a verdade, viu? Imagina, imagina. É muito carinhoso, é bom demais estar aqui. Eu estava te apresentando agora e falando que roncar não é uma coisa normal. Não é normal, né? Não é normal. Roncar não é normal. Não adianta ficar com desculpas. Porque quem ronca, geralmente, o Rony, tem uma situação. A pessoa tem vergonha. A pessoa tem vergonha de falar que ronca. Você ronca? Eu não. Não ronco coisa nenhuma. Né? Então, gente, roncar constantemente nunca é normal. Muitas mães veem as crianças roncando. Falam, sempre roncou? Então, acho que isso aí é normal. Não é normal e a gente vai ver vários desdobramentos em relação ao ronco hoje. Mas por que o ronco é uma coisa tão comum? Ronco é uma situação extremamente comum, especialmente acima dos 40 anos. E à medida que a faixa etária vai aumentando, isso se transforma em uma situação mais comum. Porque o ronco, ele é um barulho. Barulho implica em um estreitamento da passagem de ar. Quando a gente vai assobiar, a gente não tem que estreitar a boca. Sim. Eu tenho que fechar e ter um fluxo de ar para gerar barulho. Tá. Portanto, o ronco, ele é um barulho causado por um estreitamento da via respiratória. Significa que a via respiratória está fechando. E quando ela fecha, vibra o ar, isso significa que existe um problema. Eu tenho uma maquete aqui para mostrar a garganta. Olha a garganta, aqui está o nariz, aqui está a boca, aqui está a língua. Quando a gente respira, seja pelo nariz ou pela boca, olha, o ar faz esse caminho. Agora, se estreitar essa região, se ela ficar mais fina, vai gerar um barulho. Tá. E esse barulho é o ronco. Mas um alerta é muito importante agora. É extremamente sério, nós devemos orientar a população. Ronco, na grande maioria das vezes, é sinal de uma doença que chama-se apneia do sono, que é uma doença que pode ser muito grave. Então, ronco não é engraçado, ronco é grave. As pessoas obesas também têm essa propensão, né? Sim. De roncar e tudo, né? Existem vários fatores que predispõem ao ronco. E eu queria saber qual é a diferença entre o ronco e a apneia. O ronco é o barulho. A grande maioria das pessoas que roncam tem paradas respiratórias que são apneia. Agora, alguns indivíduos têm o ronco primário, que significa somente roncam sem gerar uma doença pior. Mas estamos vendo aí na ilustração, então, o ar está fluindo em um sistema respiratório normal. Olha lá, a pessoa está respirando, está passando pelo nariz, está indo para a garganta, para os pulmões, está indo tudo bem. Aí, o que pode acontecer de repente? Parar de respirar. Apneia é uma palavra que significa parada respiratória. Uau. Por exemplo, se eu vou mergulhar na piscina, eu faço uma apneia voluntária, eu quero fazer. Agora, esta doença, ela só existe durante o sono. Então, chama-se apneia do sono. Agora, que é involuntária. Involuntária. Aí você falou uma coisa importante. Gente, é uma doença. Você não pode culpar, você não pode brigar com alguém que ronca. Quantos maridos e mulheres, companheiros, companheiras, que dormem juntos, e aí um briga com o outro, fala, você ronca, eu não aguento mais você.
Gente, tem que indicar um tratamento. Claro, não é culpa. Não é culpa da pessoa que ronca, ela não tem parada respiratória porque ela quer. E aí, veja só, vamos pensar uma coisa. Nosso cérebro precisa de oxigênio. Se a gente parar de respirar, nosso cérebro vai ficar com menos oxigênio. E se eu falar que tem pessoas que param de respirar 200 vezes por noite? Quê? 200, 100, 50, 100, 200 vezes por noite. E cada parada respiratória, que é uma doença, é acima de 10 segundos. Tem indivíduos que ficam 40, 50 segundos sem respirar, dormindo. E aí, quando ela volta, eu vou fazer uma imitação aqui, como é que é? A pessoa está dormindo, parou de respirar. Você que está em casa, veja se você não viu em quem está do seu lado fazer isso aqui, ó. Quando volta, faz assim, ó. Porque ela puxa, de repente, o ar a hora que a via respiratória abre. E aí ela tem aquilo. Às vezes acorda apavorada. Com sensação de falta de ar. Às vezes sensação de morte. A pessoa acha que está sufocada, que vai morrer. Barbaridade. Isso é grave. Isso é grave. Todo mundo pode roncar um dia sem ter a apneia do sono? Pode acontecer, mas o mais comum é que o ronco evolua para a apneia do sono e as causas são várias, como você falou. Existe um fator em relação ao peso. A pessoa que aumenta o peso vai ter maior chance de desenvolver apneia. Problemas no nariz. Quem respira mal, abre a boca. Quando a gente abre a boca, olha o que acontece com o queixo, ele vai para trás, ó. Aí a língua vai para trás. E aí tem uma tendência a fechar também. Problemas anatômicos na garganta. As amígdalas, que são aquelas bolinhas que ficam no fundo, às vezes são muito grandes. Eu trouxe uma ilustração aqui também para a gente ver. E a negócio da posição? A posição, claro. As pessoas que dormem de barriga para cima, a língua cai lá para trás, tem maior chance de roncar. Entendi. Quem deita de lado tem menor chance, mas existem pessoas que roncam em qualquer posição. Né? Existem pessoas que roncam de qualquer jeito, de para cima, para baixo, de lado. Então, o ronco, ele é sinal de uma doença que chama apneia do sono. Vamos ver então a... Vamos ver aqui, ó. Gente, essa é uma ilustração da garganta. Então, a gente está vendo a boca aberta, a língua está aqui. Esta estrutura a gente chama de úvula, mas no popular é a campainha. Campainha, úvula é a campainha. Olha aqui, ó. Ela pode estar aumentada e também ocupar espaço na respiração. Aqui do lado tem essas bolinhas que chamam-se amígdalas. Nesta ilustração, essa amígdala é normal. Se ela crescer assim, ó, grande demais... Vai obstruir também. Vai obstruir a via respiratória. Então, qualquer fator que venha a obstruir a via respiratória é um fator predisponente para a apneia do sono. Existe também contração muscular. Às vezes a pessoa tem um erro de musculatura que faz esse movimento aqui, olha aqui, ó. A musculatura contrai enquanto ela está dormindo. Isso é um erro, isso é um problema, isso é característica da doença. E os danos podem ser sérios, ficar sem respirar, imagina, um dano cerebral, inclusive, né, Sim. Pelo que você acabou de falar. Agora, muita gente associa o ronco ao cansaço. Também tem isso, né? Nós já ouvimos falar nisso aí. E é mais comum nos adultos. Isso. Muito bem. Quando o ronco acontece em crianças, por exemplo, idosos, como é que é essa história? São duas situações. Na criança, a apneia do sono existe, é comum, especialmente quando tem a carne esponjosa, que é a adenoide, ou as amígdalas aumentadas. Então, essa situação de obstrução mecânica. Tá. Na criança é mais comum a obstrução mecânica. Nas pessoas de maior idade, é mais comum ser causado por um relaxamento muscular maior, que existe uma flacidez, a queda da língua, o excesso de cansaço, como você falou, porque excesso de cansaço gera excesso de relaxamento. Sabe, quando a gente está muito cansado, a gente vai dormir, e dia seguinte a gente fala assim, essa noite eu estava tão cansado, eu desmaiei. É verdade. O que significa? Excesso de relaxamento. Aí cai tudo, a musculatura cai e tampa.
Então, excesso de Entendido, cansaço entendido. também é um fator que pode desencadear o ronco e a apneia do sono. Mas eu estou impressionadíssimo com esse monte de coisa que tem aqui, tem objetos, bastante né? coisa. Que é para ajudar o tratamento do ronco, né? Com certeza, o tratamento, o diagnóstico. Para a gente ilustrar aqui, nós podemos fazer o diagnóstico através de um exame de nariz. Nós usamos pinças para examinar o nariz, Tá. endoscópios que podem ajudar também no exame, o exame da garganta. Existe um exame que é o exame de ouro para o diagnóstico. Qual é? Chama-se polissonografia. É um exame que a pessoa dorme no laboratório do sono. Ela chega de noitezinha, é monitorizada e ela vai dormir. E enquanto ela dorme, são feitos vários exames monitorizando a respiração, o eletroencefalograma, a posição do corpo, o eletrocardiograma, uma série de questões. Então, a polissonografia é um exame diagnóstico. Isso aqui o que é? Quando a pessoa tem uma apneia do sono que pode ser acentuada ou moderada, ou que tenha sintomas como cansaço de dia, sonolência, quando a pessoa tem problemas de memória, dificuldade de concentração. Sabe aquela pessoa soneca que você fala assim, essa pessoa está sempre com sono? Às vezes a gente pode usar esse aparelho de pressão positiva, que é uma máscara. Essa máscara, ela é acoplada então na cabeça da pessoa, é colocado no nariz e é ligado no aparelho. E aí, com este tipo de injeção de ar com maior pressão, abre a via respiratória e a pessoa para de ter apneia do sono através da pressão positiva, chama-se CPAP, C-P-A-P. CPAP é um aparelho de pressão positiva. Tá. Ele empurra o ar com pressão. Mas tem que dormir com isso? Tem que dormir com isso, porque a doença é durante o sono. Tá. Né? Uma coisa interessante que você falou, porque as pessoas falam, mas, gente, eu não vou conseguir dormir com isso. Olha, tem tantas doenças tão complicadas, com tantas necessidades de tratamento. Gente, a apneia do sono pode ser grave. Está relacionada à morte súbita, morte dormindo, doenças cardiovasculares, neurológicas. Tem que tratar. Mas Né? o que uma camiseta está fazendo aí, Jamal? Como é que pode, né? Então, se a polissonografia detectar que a pessoa tem apneia do sono somente de barriga para cima, mas isso é através de um diagnóstico médico. Olha o que a gente pode fazer. Pega uma camiseta, essa camiseta tem uma coisa interessante. Pega uma bolinha, olha o que tem atrás da camiseta, um bolso. Tá. Aí eu abro esse bolso, coloco a bolinha dentro do bolso, fecha e a pessoa vai dormir. Aí o que vai acontecer a hora que a pessoa deitar? Vamos deitar aqui, ó. Foi dormir, deitou de lado. Tá dormindo. No meio da noite a pessoa deita de barriga para cima, a bolinha vai incomodar. Perfeito. Aí ela vai virar de lado para cá. Perfeito. Para as pessoas que têm apneia do sono somente de barriga para cima, a camiseta com bolinha é uma solução, é um E tratamento. essas coisas todas aí? Muitas pessoas acham que usar remedinho de nariz, desentupir nariz, vai resolver a apneia do sono. Não vai, né? Não vai resolver, vai viciar. Olha aqui a caveirinha, ó. Ó. Tá. Negativo, ó. Vai viciar, remedinho que vicia aquelas pessoas que ficam pingando remédio o tempo todo. Esses dilatadores nasais Sim. ajudam a respiração, claro, mas não confiar como tratamento da apneia do sono. Cuidado, um alerta à Sociedade Brasileira de Otorrino e as entidades científicas alertam contra redes sociais que estão propagando os aparelhinhos que você põe aqui. Não são confiáveis. Tem muito isso, Tem. Não são confiáveis, não tem a chancela da Sociedade Brasileira de Otorrino, nem da Sociedade do Sono, nem americana, nada disso. Alguns pacientes, nós usamos aparelho dentário para tratar. Esse aparelho dentário, a pessoa usa só para dormir. A parte de cima é ligada à de baixo e avança a mandíbula. Olha como é que a pessoa vai dormir. Tá.
aí a língua vai para frente. Quando a língua vai para frente, prognata na hora de dormir. para que a língua vá para frente, para que abra o espaço atrás da garganta. Ou seja, tem muitos tratamentos. O importante é o diagnóstico, a conscientização da população que roncar não é normal. A apneia do sono é uma doença que pode ser muito grave. Mas existe um tratamento que seja definitivo para o fim do ronco e da apneia? Olha, quando a causa é uma causa anatômica, quando é causa exclusivamente anatômica, como amígdalas grandes, desvios de septo, pólipos nasais, a cirurgia é resolutiva. Tá. Mas, infelizmente, a grande maioria dos casos não é cirúrgica, não é cirurgia, e aí nós optamos ou pelo tratamento dentário ou pelo CPAP ou, eventualmente, uma camiseta, se for a posição somente de barriga para cima. Camiseta eu achei o máximo. Essa camiseta é legal. É muito legal. Mas eu alerto que isso é só para os pacientes com indicação médica quando roncam somente de barriga para cima. Aprendeu? Não vou nem falar seu nome, porque senão vou te comprometer, não é? Bom, quero agradecer mais uma vez a presença desse nosso colaborador, que é o Dr. Jamil Azam. Como vocês podem imaginar, ele não é dinamarquês. Esse nome, né? Com certeza. Grande otorrinolaringologista e nosso parceiro quando a gente precisa, ele está sempre a postos. É muito feliz para mim, muito obrigado, feliz. Obrigado, queridão. Viu? Obrigado.